Isso significa que nunca podemos realizar nada sem o apoio do Criador. Isso significa que nunca podemos obter nada sem o apoio do Criador. Sem dúvida, o meu esforço é obrigatório, mas o esforço por si não é suficiente. O esforço pessoal de cada um deve ser apoiado pelo Criador Ishvara, né? A totalidade de todos os fatores que irá assistir e apoiar a manifestação ou desdobramento dos nossos Prarabdha-karmas. E isso é indicado na próxima palavra, né? Mamupashitraha, refugiando-se em mim, tendo meu apoio, rendendo-se a mim, eles fazem o que for preciso, né? Então, os indivíduos que compreenderam o fator Ishvara, né? Eles compreenderam e eles incluíram este fator como a somatória de todos os fatores, mas absolutamente jamais negligenciando a responsabilidade individual de cada um, né, no que diz respeito àquilo que eu posso e devo fazer. Então, de uma vez por todas, para aquelas pessoas iniciantes que ainda não compreenderam o relacionamento entre ação e resultado de ações, né, o exercício do livre-arbítrio, e as nossas decisões, pensamentos, palavras e ações, elas influenciam o campo e elas impactam os resultados do meu Prarabdha Karma. Então, o indivíduo não tem controle sobre os resultados, ele tem um controle relativo a respeito de suas ações, porque ele quer, né, redirecionar a sua vida, mas ainda assim ele está sofrendo uma pressão das vássanas ignorantes que condicionam as suas palavras e ações. Então, nós temos um poder relativo, mas ainda assim, essa faísca do livre-arbítrio é sempre presente na experiência humana. Então, nós temos um certo controle ou responsabilidade a respeito de nossas palavras e ações, mas ainda assim, a gente não tem controle sobre os resultados. Mas isso não isenta a gente da nossa responsabilidade, né? As pessoas que chegam no início falam assim, não, mas tem contradição, parece que elas ficam buscando um defeitinho nas escrituras, mas isso é porque elas não se submetem aos conhecimentos, aos ensinamentos completos. Os ensinamentos completos dizem exatamente isso. A somatória de todos os fatores irá determinar o meu destino. Mas as minhas ações, palavras, de momento a momento, elas também influenciam o meu destino, né? Então, nós podemos, o meu esforço é obrigatório, indispensável, mas o meu esforço não me garante nenhum sucesso absoluto, né? Espero que tenha ficado claro para os estudantes que ainda estão iniciando neste programa. E aqui, diversas vezes, nós vemos as passagens, e isso é indicado na próxima, para refugiando-se em mim, né? Se rendendo a mim, né? Buscando segurança em mim, né? Dedicando suas palavras a mim. Então, tudo isso denota a importância desta compreensão do relacionamento entre Jiva-Atma e Deus, né? E o Criador. E agora que existe determinação, isso é chamado de uso apropriado do livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio e o uso apropriado do livre-arbítrio? Mais uma vez, para as pessoas, né, mais iniciantes nesse estudo, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma capacidade de escolha, né? Então, todos nós estamos escolhendo, mas, infelizmente, 99,9999999% das pessoas escolhem com base naquilo que quer e naquilo que não quer, totalmente ignorando as leis e princípios do campo dármico. Não, eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, doa a quem doer, né? É um exercício de livre-arbítrio? Sim, mas é um exercício indevido, né? Ele não é um exercício apropriado, inteligente. Então, o que é
o exercício apropriado do livre-arbítrio humano, que é a nossa capacidade de escolha. É escolher não somente com bases nos meus quereres e não quereres, mas eu coloco os meus quereres e não quereres, né, e integro ele no Dharma. Se os meus quereres forem em harmonia com o Dharma, então que eu quero o que eu queira, né? Mas é em harmonia com o Dharma, então significa que eu não vou corromper o sistema, eu não vou violar o sistema, porque eu adequei, né, os meus quereres e não quereres ao sistema, ao Dharma, né? Então, o uso apropriado do livre-arbítrio é integrar o Dharma, entendeu? A compreensão do Dharma, respeitando essas leis e princípios que regem essa estrutura inteligente, de modo que eu possa, ainda assim, buscar os meus objetivos pessoais, desde que sejam absolutamente harmonizados com essas leis e princípios chamados Dharma. Não existe problema nenhum em buscar o que eu quero, mas eu tenho que buscar o que eu quero através de uma compreensão e uma atitude. A compreensão é que eu busco dentro, né, dentro dos perímetros do que é dharmico, eu nunca passo as fronteiras do Dharma, e ainda assim eu preciso de uma atitude dharmica também, que é toda vez que os resultados são não em harmonia com meus quereres, mas em harmonia com os meus não quereres, eu não dou chilique, né? E eu não brigo com Deus, e eu não mando Deus, né, para aquele lugar, e eu não começo a jogar merda para todo lado, entendeu? Por quê? Porque eu tenho a compreensão do que é Dharma, eu tenho compreensão a respeito deste meu relacionamento com o campo, eu tenho a compreensão que as minhas ações, elas são importantíssimas, eu preciso agir, né, em harmonia com meus objetivos, em harmonia com a estrutura do campo, mas ainda assim, nem isso garante que eu vou obter o que eu quero, porque esta equação kármica, ela é extremamente complexa, ela envolve 3 níveis, o meu Dharma pessoal, o meu karma coletivo e o karma universal, tá? Então, eu estou dando uma repassada em tudo isso para aqueles de vocês que ainda não compreenderam esses conceitos básicos do Karma Yoga. Então, o uso apropriado e devido do livre-arbítrio. Uma vez que esses 2 motores, a atitude e a compreensão do Dharma e o uso apropriado do livre-arbítrio estejam, né, presentes, né? É como se fosse o motor dianteiro, chamado livre-arbítrio, o motor traseiro, né, que é Ishvara, né, Ishvara e suas leis, né? Agora eu estou pronto para viver a vida de modo inteligente e saudável. Então eu preciso saber qual é a rota, qual é a direção, quais são as diretrizes que eu vou usar para viver essa vida que irá produzir um corpo-mente saudável e a realização da minha real identidade, além da saúde e da doença do corpo-mente. Porque, no final das contas, cada um de nós irá experimentar a saúde, a doença, a fraqueza, a fragilidade mental, emocional e física. A velhice, até mesmo para o Yanni, para os Yanis, ela traz mais tamas e ela traz, né, uma mente, né, mais fraca, mais tamásica, né, tecnicamente falando. Um dos exemplos mais evidentes, quando a gente olha, né, um dos que foi mais evidentes, e o James me chamou a atenção disso em um determinado tempo, ver os ensinamentos de Swami Dayananda. Ele era super brilhante, super dinâmico, né, super cheio de energia, né? E os seus últimos ensinamentos, porque ele não sabia mais viver sem ensinar, mas talvez tivesse sido melhor que ele parasse de ensinar nos últimos 3, 5 anos, os ensinamentos dele não eram bons, a mente dele já não era boa, né? A mente tamásica, não tinha mais aquela brilhanteza, né? Afinal das contas, a saúde física, a saúde mental,
ela vai para o beleléu, vai para o ralo, como a gente diz. Então, a gente precisa dessa saúde física, mental, para compreender a natureza nossa, que é além da saúde física e mental ou da fraqueza ou doença física mental. Então, qual é a direção? Libertos do apego, do medo e da raiva. A direção é viver uma vida como um karma-yogi, de modo tal que eu não sou, né, apegado, né, aos resultados, aos meus gostos e desgostos, portanto, eu não tento controlar o campo, portanto, eu não experimento irritação, raiva, medo, expectativa, frustração e toda a problemática do samsara. Eu compreendi o relacionamento entre Jivatma e Ishvara Jagata, né? Então, você começa a gerir, né, a administrar bem o problema do samsara. Então, primeiro pare com o seu problema de apego, irritação e ódio, que nasce de um pensamento equivocado. Que pensamento equivocado é esse, né? Ah, não, o pensamento é que o mundo é real, ele deve estar lá, e ele está lá para me satisfazer, e eu quero controlar, e eu quero somente punha, eu quero somente os objetos de meus desejos. Esse é um pensamento mais ignorante que pode existir. E as pessoas que compreenderam o Vedanta em suas bases do Karma Yoga, elas precisam transcender ou resolver esse problema. É o início do samsara, é ter os meus desejos obstaculizados, os desejos porque eu quero o que eu quero, quando quero, como quero, é uma ignorância tão grotesca que ela vai produzir este problema do samsara, esta irritação, frustração, depressão, etc. De novo, é um pensamento errado. Eu controlo o campo e eu quero o que eu quero, quando eu quero, quando eu não quero. Mas quando é que a gente vai se tocar? Quando é que vocês vão se tocar, pessoal? Que isso é impossível. Eu chamo isso de missão impossível, né? Uma missão impossível. Aí estou sempre ali dando chilique, ficando miserável, né? Brigando com Deus. Tudo porque eu acredito que o mundo seja real. Tudo bem, se você acredita que a natureza da realidade é a dualidade e que o mundo está ali para nos satisfazer, tudo bem, mas seja um karma yogi, compreenda que você não tem controle sobre algo que você não criou. O mundo está sob a jurisdição de Ishvara e suas leis, né? Então, esse pensamento fundamental equivocado dá origem a toda a problemática do samsara. E eu desenvolvo o quê? Um corpo-mente doentio, e um corpo-mente doentio é incapaz de obter o autoconhecimento e moksha. Você precisa compreender primeiro os pensamentos em torno ao seu relacionamento com o Criador, Ishvara, para mais tarde compreender os pensamentos, os conceitos e as noções que precisam ser, né, colocadas, né, para teste intelectual, seguindo a lógica, sob a luz dos ensinamentos do Upanishads, que irá revelar para você que o Atma, o eu que você é além da doença e da saúde. E ele é livre e independente de todos os pares de dualidade que existem. Caso contrário, eu vou ficar tentando controlar o meu meio ambiente, o mundo, para me satisfazer e ser feliz, e deste modo eu vou sofrer o quê? Como diz o ditado, o pão que o diabo amassou. É um ditado estranho, né? Mas eu ainda lembro desses ditados. O pão que o diabo amassou. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual.
Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.